Boa tarde, meu nome é Denise Brandão de Assis, eu sou diretora técnica da Divisão de Infecção Hospitalar do CVE e estou aqui com a doutora Giselda Katz, diretora da Central CVE, e nós vamos agora discutir algumas questões importantes a respeito do ebola. Na verdade, a gente vai discutir questões de estratégias para detecção e controle com foco em vigilância epidemiológica e biossegurança. É importante destacar que essa videoconferência ela está sendo transmitida ao vivo e também por streaming. Então, vocês podem, durante as apresentações, já pedirem a palavra ou mandarem suas perguntas via e-mail, que depois nós faremos uma etapa de perguntas ao final das duas apresentações. Então, agora eu passo a palavra à doutora Giselda Katz, que vai discutir temas importantes do ebola em relação à vigilância. Boa tarde, eu vou estar abordando alguns aspectos gerais da doença e como o Estado de São Paulo vem se estruturando para enfrentar esta doença. Bom, alguns aspectos da doença, só para a gente relembrar, é uma doença viral aguda causada por um vírus que pode levar a uma febre hemorrágica, assim como outros vírus como Marburg e vírus da febre Lassa. O vírus ebola ele foi descoberto pela primeira vez em 1976, perto do rio Ebola, onde hoje nós temos a República Democrática do Zaire. Então, vocês podem olhar aqui, lá o rio Ebola, onde o vírus foi descoberto. Bom, este é um vírus que pertence ao gênero Ebola vírus, família Flaviviridae, onde nós vamos encontrar 5 espécies principais. Lembrar que este é um vírus RNA simples, que dá para ver o vírus, e muitas vezes ele acaba adquirindo uma estrutura pleomórfica, em forma de U, em forma de V e assim por diante. Bom, nós temos 5 espécies, subespécies, né? É o vírus ebola, o vírus sudão, o vírus taipan e o vírus bunявírus. Bom, o que é importante? À medida os vírus que apresentam uma maior letalidade são o vírus ebola e o vírus sudão. O vírus Taifloreste budilvígio são vírus que também podem causar doença, mas eles têm uma letalidade bem menor. Estão restritos à Costa do Marfim. O vírus Reston, ele só ocorre em animais, ele não causa doença no homem. Ele é um vírus próprio dos macacos. Bom, quem são os reservatórios do vírus ebola? São morcegos. São morcegos que têm como hábito se alimentar de frutas e néctares. Este morcego nós não temos aqui no Brasil. É um morcego que é nativo da Ásia, África e Oceania. Então, aqui a gente pode olhar no mapa onde a gente pode encontrar este morcego. Qual que é o ciclo da doença? Na verdade, o ciclo da doença, provavelmente esse vírus vive no intestino dos morcegos. Então, nós temos um ciclo, morcego, morcego, morcego. Esse morcego pode ir para próximo, onde nós temos outros animais silvestres, como chimpanzés, antílope, ele acaba contaminando esses animais e o homem, quando se alimenta de um desses animais, ou do macaco, ou de antílope, ou mesmo se alimentando de morcego, ele acaba se infectando. Uma vez o homem infectado, ele passa a transmitir a doença pessoa a pessoa. Bom, qual é o período de incubação da doença? O período de incubação é de 2 a 21 dias, sendo que, em média, nós temos de 5 a 10 dias. Uma questão importante é a gente lembrar que esta doença, este vírus, ele não é transmitido durante o período de incubação. Então, durante o período de incubação, que pode variar de 2 a 21 dias, nós não temos transmissão do vírus. Quando é que começa a transmissão do vírus? Quando aparecem os sinais e sintomas. Inicialmente a febre, depois nós temos um quadro de cefaleia, fadiga, mialgia e evolui para um quadro de diarreia, vômito e manifestações hemorrágicas. Se vocês olharem o gráfico, o que a gente observa? Na cor cinza, a primeira cor rosinha, nós temos uma pequena viremia. À medida que a doença vai se propagando, a pessoa vai apresentando mais sinais e sintomas, nós temos um aumento desta viremia. Inclusive, pós-óbito, o vírus pode ser isolado. Por isso que é importante
Por isso que a gente sempre fala das medidas de precaução, principalmente quando a gente tem a doença instalada. Uma das características da doença agora são quadros de diarreia bastante intensos. Bom, o vírus, ele sobrevive no ambiente. Por quanto tempo? Não se tem muita certeza. Se você tiver material orgânico no ambiente, ele pode sobreviver por dias e numa temperatura ambiente de 4 a graus Celsius. Quando é que o vírus sobrevive indefinidamente? Como outros vírus, quando ele estiver numa temperatura de menos 70 graus Celsius. Bom, esse vírus, ele é facilmente destruído. Depois a Denise vai até comentar com vocês. Mas vocês podem observar que o hipoclorito de sódio, álcool, álcool metílico, éter, eles inativam este vírus. E o vírus também tem uma grande suscetibilidade, ele é termolábil. Então, se você aquecer de 30 a 60 minutos a 60 graus Celsius, você consegue inativar o vírus. E numa fervura, por 5 minutos, você inativa também. Bom, um pouquinho da situação epidemiológica do ebola. Como eu já falei para vocês, esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1976 no Zaire. E a característica deste vírus é ele circular numa área bem silvestre, bem rural. Então, as populações acometidas eram populações bastante restritas. Então, essa epidemia ela tinha começo, meio e fim e uma duração muitas vezes pequena e restrito o número de pessoas que eram atingidas. A não ser em 2000 em Uganda, quando nós tivemos mais de 500 casos com uma letalidade de 50%. Como é que está a situação hoje? Bom, só para a gente relembrar, a doença começa em Guaicondô, é aquele pontinho laranja, que é um distrito que é divisa com Serra Leoa e com a Libéria. Começa nessa região, na verdade, em dezembro de 2013, mas só se assume a transmissão em março de 2014. E quando é declarada a transmissão de ebola na Guiné, a gente pode observar que já atinge a capital Conakry e com casos também em Serra Leoa. A doença foi avançando, esses dados são de maio de 2014. Vocês podem observar vários distritos na divisa entre Serra Leoa e da Libéria, e vocês observam também que as capitais estão comprometidas. Qual que é a diferença dessa região para outras regiões onde nós tivemos ocorrência de casos? Essa região nós temos mais estradas, não estradas organizadas como as nossas, mas a comunicação ela é mais ágil. E uma vez que a doença atinge a capital, a partir da capital ela se espalha para os demais distritos. Este mapa é de agosto de 2014, quando é declarada uma emergência de saúde pública. A OMS declara esta emergência. E qual que é o objetivo de declarar uma emergência de saúde pública? Os países membros que fazem parte do Regulamento Sanitário Internacional, eles se comprometem a dar uma ajuda para controlar essa transmissão. Bom, uma emergência de saúde pública, você impede a entrada ou a saída das pessoas? Não. O que você faz? Você monitora essa saída. Mais importante hoje é monitorar quem sai desses países do que quem entra. Só para a gente relembrar, então, dia 8 de agosto é declarada a emergência em saúde pública e logo depois começam a ocorrer casos na Nigéria. Essa transmissão já está restrita, já foi declarada um país sem transmissão, mas a gente pode observar no mapa esse espalhamento e essa sustentabilidade da transmissão nesses países. Hoje, qual é a situação? Nós temos mais de 13 mil casos, com 4.900 óbitos. E aonde nós estamos tendo caso? Bom, além da Guiné, Serra Leoa e da Libéria, nós tivemos caso no Senegal, que é aquele ponto amarelinho. Nós tivemos casos na Nigéria, em 2 cidades, Port Harcourt e Lagos. Em vermelhinho, nós temos um caso na Espanha. Em azul, são os países que repatriaram indivíduos. São indivíduos que se contaminaram nesses países, ficaram doentes e foram repatriados para tratamento. E nós temos em laranja, nos Estados Unidos, com 4 casos.
um caso procedente da Libéria e um outro caso de um médico em Nova York e 2 casos que se contaminaram quando estavam tratando o paciente da Libéria. Só para a gente voltar, então aqui a gente tem os casos, né, o gráfico com o número de casos, e a gente tem o Mali também, com um caso confirmado, que é um paciente que saiu da Guiné, uma paciente de 2 anos de idade, saiu da Guiné, foi para o enterro da sua mãe e quando ela volta para o Mali já está apresentando sinais e sintomas. Atualmente nós temos 80 comunicantes deste caso sendo monitorados e hoje foi notificado mais um caso suspeito que ainda não está confirmado. Aqui a gente vê os 3 principais países com caso. Então, em azul, do azul mais claro até o azul mais escuro, é o número de casos confirmados em cada um desses distritos. Então, vocês podem observar que em Serra Leoa e na Libéria, todos os distritos estão com casos. Na Guiné já não. Além disso, todas as capitais. Em amarelo, são os casos que surgiram nos últimos 7 dias. Na verdade, são casos notificados. Se a gente olhar este gráfico, a gente observa um aumento do número de casos nas últimas semanas. Isso não significa que estão ocorrendo casos agora. São casos que foram notificados. De qualquer forma, quando a gente olha a tendência, a gente vê que ainda tem uma tendência a aumento. Bom, um outro dado importante é que para cada caso confirmado, a gente tem, para cada caso notificado, a gente tem 1,5 casos subnotificados. Então, hoje, quando a gente fala de 13 mil casos, na verdade, a gente tem 2,5 a mais. A gente estaria hoje em torno de com quase 40 mil casos. Bom, e a gente avaliar o risco aqui para o Brasil. Um dos dados que a gente tem que buscar é assim, como é o processo migratório para o Brasil? Se a gente procura algumas referências bibliográficas, o que a gente encontra que é o Senegal, Síria, Líbano, República Democrática do Congo, as principais origens dos imigrantes para o Brasil. Se a gente for ver, praticamente 37% dos casos eles vão para a região sul. E para a região sudeste, em torno de 30% dos casos. Esse processo migratório, ele tem sido mais intenso nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas vêm realmente à procura de condições melhores de vida. Bom, se a gente for avaliar o risco de entrada de algum paciente aqui no Brasil, o que a gente observa? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o transporte aéreo. E a gente observa que para o Brasil não existe nenhum voo direto. Todos os voos fazem em conexão em outros países, ou países africanos, ou países da Europa, ou Estados Unidos. Tem um trabalho publicado no New England mostrando que o risco dos países terem casos importados em seus países e, a partir disso, ter uma transmissão do vírus Ebola. Então, a gente observa que Gana é o país com maior risco. Depois vem a Inglaterra, a Nigéria, e França, Senegal e assim por diante. O Brasil praticamente não aparece nesses 10 mais países com risco de ter um caso importado. Bom, de qualquer forma, em cima disso, o Estado de São Paulo vem, assim como o país, vem se estruturando para a detecção precoce de casos. Então, qual que é o nosso objetivo da vigilância epidemiológica? Primeiro, nós vamos detectar precocemente casos suspeitos. Para isso, a gente precisa saber quais são os fatores de risco. Como é que se dá esse processo migratório? Tem um dado do Ministério da Saúde que do começo do ano até agora, nós tivemos a entrada de 500 viajantes desses 3 países, comparando com mais de 40 mil passageiros que nós temos todos os dias. Uma vez diagnosticado um caso, é muito importante identificar os contatos, para que a gente possa estar tomando as medidas de controle e o mais importante é que a gente tenha uma ação e uma resposta coordenada com todos envolvidos na vigilância epidemiológica. Então, a primeira coisa, o que é um caso suspeito? É aquele indivíduo com febre que nos últimos 21 dias
esteve em um desses países com transmissão. Hoje a gente considera Guiné, Libéria e Serra Leoa. Ou um indivíduo que apresente um quadro de febre e tenha tido contato com algum caso suspeito ou que tenha tido contato com sangue ou outros fluidos corporais de algum caso suspeito, como vômitos, como fezes, sêmen e assim por diante. E esse indivíduo pode ou não, além da febre, estar acompanhado de cefaleia, mialgia, vômitos, diarreia, dor abdominal e manifestações hemorrágicas. Lembrar que as manifestações hemorrágicas só ocorrem em 50% dos casos. O que é um caso provável? É aquele indivíduo com sintomatologia clínica e histórico de contato com pessoa doente. Ou então ter participado de rituais de funerais dessas pessoas que evoluíram a óbito com o vírus Ebola. Existe uma prática dos africanos, as pessoas quando morrem, a sua alma tem que ser purificada. Então eles dão um banho neste corpo. E na hora que eles dão o banho, eles acabam se contaminando. Bom, o que é um caso confirmado? Um caso confirmado é aquele caso suspeito que tem um resultado laboratorial positivo. Qual é o exame que nós fazemos? É o PCR. A PCR ela é feita apenas num laboratório aqui no Brasil, que é o Evandro Chagas, porque ele tem condição de estar inativando a amostra. Isolamento do vírus a gente não faz aqui no Brasil. Nós precisamos de um laboratório NB4, então é essa amostra encaminhada para o CDC. Bom, o que é um caso descartado? Caso descartado é aquele paciente que tem o exame da PCR negativo. Uma única amostra? Não. Precisa de 2 amostras para descartar o caso. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a viremia ela não é a mesma em todo o processo da doença. Então, eu posso coletar no momento em que a viremia ainda não é intensa e daí eu não consigo identificar o vírus. Bom, o que eu faço diante de um caso suspeito? Gente, lembrar que ebola é uma doença de notificação imediata. Segundo a portaria 1271, de 6 de junho, todo caso suspeito deve ser imediatamente notificado. E para quem que eu notifico? Eu notifico para a Vigilância Municipal, mas ligar no 0800. É uma ligação grátis, 0800 55 54 66 ou 3066 8750. Lembrar que esse 0800 é um plantão médico que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, uma vez notificado o caso, como é que a gente vai confirmar se é um caso suspeito ou não? Gente, a partir de agora, quando a gente pensa no paciente com febre, a gente deve lembrar que nós precisamos procurar os antecedentes epidemiológicos desse paciente. Isso sempre foi importante? Sempre foi importante. Agora mais. Nós precisamos saber a procedência desse paciente, se ele veio nos últimos dias de uma área de transmissão ou não. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: esse paciente é procedente da África? Sim ou não? Se não for procedente da África, vamos investigar outras patologias. A gente não pode esquecer que chikungunya está aqui no Brasil já, tem casos na Bahia, tem casos no Amapá, então a gente tem que estar pensando em outras doenças também. Bom, veio da África, tá. Qual é o país? Lembrar que a África é um continente e a gente tem que investigar qual é o país de procedência deste paciente. É de um país de transmissão ou não? Não é de um país de transmissão? O que eu vou perguntar? Se ele teve contato com alguma pessoa doente, se ele teve contato com secreções e excreções de alguma pessoa com suspeita de ebola. Bom, veio de um país de transmissão ou teve contato com algum paciente doente, imediatamente eu vou notificar o Centro de Vigilância Epidemiológica pelo 0800 55 54 66. Por quê? Uma vez que o paciente cumpre a definição de caso suspeito, nós acionamos o GRAU, que é o Grupo de Resgate às Emergências e Urgências. Esse grupo de resgate,
é uma associação entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Corpo de Bombeiros, e eles vão buscar este paciente onde ele estiver, tanto na capital, na Grande São Paulo, como no interior. Essa equipe está equipada para fazer a remoção desse paciente. Por quê? Na época da Copa, este grupo se preparou para qualquer emergência de saúde pública. Bom, para onde esse paciente vai ser transferido? Ele vai ser transferido para o Hospital Emílio Ribas, para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Por quê? Este é o hospital que está preparado para o atendimento, acompanhamento desses pacientes. Foi uma opção do Estado de São Paulo centralizar este atendimento. Por quê? Você reduz o risco de contaminação. Bom, e contatos? O que é importante? Então, um paciente com suspeita de ebola, ou na sua casa, ou numa unidade de saúde, eu preciso saber com quem esse paciente teve contato a partir do momento que ele iniciou os sintomas. Então, a partir do momento que ele iniciou os sintomas, quem teve contato com esse indivíduo? Quem teve contato com fluidos desse indivíduo? Dormiu na mesma casa? E a partir disso, eu vou estar definindo esses comunicantes. Então, assim, teve contato físico, participou de um funeral, no caso de bebês foram amamentados. Bom, o que eu tenho que avaliar? Esse risco. E eu tenho a seguinte classificação:
Boa tarde, meu nome é Denise Brandão de Assis, eu sou diretora técnica da Divisão de Infecção Hospitalar do CVE e estou aqui com a doutora Giselda Katz, diretora da Central CVE, e nós vamos agora discutir algumas questões importantes a respeito do ebola. Na verdade, a gente vai discutir questões de estratégias para detecção e controle com foco em vigilância epidemiológica e biossegurança. É importante destacar que essa videoconferência ela está sendo transmitida ao vivo e também por streaming. Então, vocês podem, durante as apresentações, já pedirem a palavra ou mandarem suas perguntas via e-mail, que depois nós faremos uma etapa de perguntas ao final das duas apresentações. Então, agora eu passo a palavra à doutora Giselda Katz, que vai discutir temas importantes do ebola em relação à vigilância. Boa tarde, eu vou estar abordando alguns aspectos gerais da doença e como o Estado de São Paulo vem se estruturando para enfrentar esta doença. Bom, alguns aspectos da doença, só para a gente relembrar, é uma doença viral aguda causada por um vírus que pode levar a uma febre hemorrágica, assim como outros vírus, como Marburg e vírus da febre Lassa. O vírus ebola ele foi descoberto pela primeira vez em 1976, perto do rio Ebola, onde hoje nós temos a República Democrática do Zaire. Então, vocês podem olhar aqui, lá o rio Ebola, onde o vírus foi descoberto. Bom, este é um vírus que pertence ao gênero Ebola vírus, família Flaviviridae, onde nós vamos encontrar 5 espécies principais. Lembrar que este é um vírus RNA simples, que dá para ver o vírus, e muitas vezes ele acaba adquirindo uma estrutura pleomórfica, em forma de U, em forma de V e assim por diante. Bom, nós temos 5 espécies, subespécies, né? É o vírus ebola, o vírus sudão, o vírus taipã e o vírus bunhiavírus. Bom, o que é importante? À medida os vírus que apresentam uma maior letalidade são o vírus ebola e o vírus sudão. O vírus Taifloreste buddilvígio são vírus que também podem causar doença, mas eles têm uma letalidade bem menor. Estão restritos à Costa do Marfim. O vírus Reston, ele só ocorre em animais, ele não causa doença no homem. Ele é uma doença, é um vírus próprio dos macacos. Bom, quem são os reservatórios do vírus ebola? São morcegos. São morcegos que têm como hábito se alimentar de frutas e néctares. Este morcego nós não temos aqui no Brasil. É um morcego que é nativo da Ásia, África e Oceania. Então, aqui a gente pode olhar no mapa onde a gente pode encontrar este morcego. Qual que é o ciclo da doença? Na verdade, o ciclo da doença, provavelmente esse vírus vive no intestino dos morcegos. Então, nós temos um ciclo, morcego, morcego, morcego. Esse morcego pode ir para próximo, onde nós temos outros animais silvestres, como chimpanzés, antílope, ele acaba contaminando estes animais e o homem, quando se alimenta de um desses animais, ou do macaco, ou de antílope, ou mesmo se alimentando de morcego, ele acaba se infectando. Uma vez o homem infectado, ele passa a transmitir a doença pessoa a pessoa. Bom, qual é o período de incubação da doença? O período de incubação é de 2 a 21 dias, sendo que, em média, nós temos de 5 a 10 dias. Uma questão importante é a gente lembrar que esta doença, este vírus, ele não é transmitido durante o período de incubação. Então, durante o período de incubação, que pode variar de 2 a 21 dias, nós não temos transmissão do vírus. Quando é que começa a transmissão do vírus? Quando aparecem os sinais e sintomas. Inicialmente a febre, depois nós temos um quadro de cefaleia, fadiga, mialgia e evolui para um quadro de diarreia, vômito e manifestações hemorrágicas. Se vocês olharem o gráfico, o que a gente observa? Na cor cinza, a primeira cor rosinha, nós temos uma pequena viremia. À medida que a doença vai se propagando, a pessoa vai apresentando mais sinais e sintomas, nós temos um aumento desta viremia. Inclusive, pós-óbito, o vírus pode ser isolado. Por isso que é importante
Por isso que a gente sempre fala das medidas de precaução, principalmente quando a gente tem a doença instalada. Uma das características da doença agora são quadros de diarreia bastante intensos. Bom, o vírus, ele sobrevive no ambiente. Por quanto tempo? Não se tem muita certeza. Se você tiver material orgânico no ambiente, ele pode sobreviver por dias e numa temperatura ambiente de 4 a graus Celsius. Quando é que o vírus sobrevive indefinidamente? Como outros vírus, quando ele estiver numa temperatura de menos 70 graus Celsius. Bom, esse vírus, ele é facilmente destruído. Depois a Denise vai até comentar com vocês. Mas vocês podem observar que o hipoclorito de sódio, álcool, álcool metílico, éter, eles inativam este vírus. E o vírus também tem uma grande suscetibilidade, ele é termolábil. Então, se você aquecer de 30 a 60 minutos a 60 graus Celsius, você consegue inativar o vírus. E numa fervura, por 5 minutos, você inativa também. Bom, um pouquinho da situação epidemiológica do ebola. Como eu já falei para vocês, esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1976 no Zaire. E a característica deste vírus é ele circular numa área bem silvestre, bem rural. Então, as populações acometidas eram populações bastante restritas. Então, essa epidemia ela tinha começo, meio e fim e uma duração muitas vezes pequena e restrito o número de pessoas que eram atingidas. A não ser em 2000 em Uganda, quando nós tivemos mais de 500 casos com uma letalidade de 50%. Como é que está a situação hoje? Bom, só para a gente relembrar, a doença começa em Guaicondô, é aquele pontinho laranja, que é um distrito que é divisa com Serra Leoa e com a Libéria. Começa nessa região, na verdade, em dezembro de 2013, mas só se assume a transmissão em março de 2014. E quando é declarada a transmissão de ebola na Guiné, a gente pode observar que já atinge a capital Conakry e com casos também em Serra Leoa. A doença foi avançando, esses dados são de maio de 2014. Vocês podem observar vários distritos na divisa entre Serra Leoa e da Libéria e vocês observam também que as capitais estão comprometidas. Qual que é a diferença dessa região para outras regiões onde nós tivemos ocorrência de casos? Essa região nós temos mais estradas, não estradas organizadas como as nossas, mas a comunicação ela é mais ágil. E uma vez que a doença atinge a capital, a partir da capital ela se espalha para os demais distritos. Este mapa é de agosto de 2014, quando é declarada uma emergência de saúde pública, a OMS declara esta emergência. E qual que é o objetivo de declarar uma emergência de saúde pública? Os países membros que fazem parte do Regulamento Sanitário Internacional, eles se comprometem a dar uma ajuda para controlar essa transmissão. Bom, uma emergência de saúde pública, você impede a entrada ou a saída das pessoas? Não. O que você faz? Você monitora essa saída. Mais importante hoje é monitorar quem sai desses países do que quem entra. Só para a gente relembrar, então, dia 8 de agosto é declarada a emergência em saúde pública e logo depois começam a ocorrer casos na Nigéria. Essa transmissão já está restrita, já foi declarada um país sem transmissão, mas a gente pode observar no mapa esse espalhamento e essa sustentabilidade da transmissão nesses países. Hoje, qual é a situação? Nós temos mais de 13 mil casos, com 4.900 óbitos. E aonde nós estamos tendo caso? Bom, além da Guiné, Serra Leoa e da Libéria, nós tivemos caso no Senegal, que é aquele ponto amarelinho, nós tivemos casos na Nigéria, em 2 cidades, Port Harcourt e Lagos. Em vermelhinho, nós temos um caso na Espanha. Em azul, são os países que repatriaram indivíduos. São indivíduos que se contaminaram nesses países, ficaram doentes e foram repatriados para tratamento. E nós temos em laranja, nos Estados Unidos, com 4 casos.
um caso procedente da Libéria e um outro caso de um médico em Nova York e 2 casos que se contaminaram quando estavam tratando o paciente da Libéria. Só para a gente voltar, então aqui a gente tem os casos, né, o gráfico com o número de casos, e a gente tem o Mali também, com um caso confirmado, que é um paciente que saiu da Guiné, uma paciente de 2 anos de idade, saiu da Guiné, foi para o enterro da sua mãe e quando ela volta para o Mali já está apresentando sinais e sintomas. Atualmente nós temos 80 comunicantes deste caso sendo monitorados e hoje foi notificado mais um caso suspeito que ainda não está confirmado. Aqui a gente vê os 3 principais países com caso. Então, em azul, do azul mais claro até o azul mais escuro, é o número de casos confirmados em cada um desses distritos. Então, vocês podem observar que em Serra Leoa e na Libéria, todos os distritos estão com casos. Na Guiné já não. Além disso, todas as capitais. Em amarelo, são os casos que surgiram nos últimos 7 dias. Na verdade, são casos notificados. Se a gente olhar este gráfico, a gente observa um aumento do número de casos nas últimas semanas. Isso não significa que estão ocorrendo casos agora. São casos que foram notificados. De qualquer forma, quando a gente olha a tendência, a gente vê que ainda tem uma tendência a aumento. Bom, um outro dado importante é que para cada caso confirmado, a gente tem, para cada caso notificado, a gente tem 1,5 casos subnotificados. Então, hoje, quando a gente fala de 13 mil casos, na verdade, a gente tem 2,5 a mais. A gente estaria hoje em torno de com quase 40 mil casos. Bom, e a gente avaliar o risco aqui para o Brasil. Um dos dados que a gente tem que buscar é assim, como é o processo migratório para o Brasil? Se a gente procura algumas referências bibliográficas, o que a gente encontra que é o Senegal, Síria, Líbano, República Democrática do Congo, as principais origens dos imigrantes para o Brasil. Se a gente for ver, praticamente 37% dos casos eles vão para a região sul. E para a região sudeste, em torno de 30% dos casos. Esse processo migratório, ele tem sido mais intenso nos últimos anos. Por quê? Porque as pessoas vêm realmente à procura de condições melhores de vida. Bom, se a gente for avaliar o risco de entrada de algum paciente aqui no Brasil, o que a gente observa? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o transporte aéreo. E a gente observa que para o Brasil não existe nenhum voo direto. Todos os voos fazem em conexão em outros países, ou países africanos, ou países da Europa, ou Estados Unidos. Tem um trabalho publicado no New England mostrando que o risco dos países terem casos importados em seus países e, a partir disso, ter uma transmissão do vírus Ebola. Então, a gente observa que Gana é o país com maior risco. Depois vem a Inglaterra, a Nigéria e França, Senegal e assim por diante. O Brasil praticamente não aparece nesses 10 mais países com risco de ter um caso importado. Bom, de qualquer forma, em cima disso, o Estado de São Paulo vem, assim como o país, vem se estruturando para a detecção precoce de casos. Então, qual que é o nosso objetivo da vigilância epidemiológica? Primeiro, nós vamos detectar precocemente casos suspeitos. Para isso, a gente precisa saber quais são os fatores de risco. Como é que se dá esse processo migratório? Tem um dado do Ministério da Saúde que do começo do ano até agora, nós tivemos a entrada de 500 viajantes desses 3 países, comparando com mais de 40 mil passageiros que nós temos todos os dias. Uma vez diagnosticado um caso, é muito importante identificar os contatos, para que a gente possa estar tomando as medidas de controle e o mais importante é que a gente tenha uma ação e uma resposta coordenada com todos envolvidos na vigilância epidemiológica. Então, a primeira coisa, o que é um caso suspeito? É aquele indivíduo com febre que nos últimos 21 dias
esteve em um desses países com transmissão. Hoje a gente considera Guiné, Libéria e Serra Leoa. Ou um indivíduo que apresente um quadro de febre e tenha tido contato com algum caso suspeito ou que tenha tido contato com sangue ou outros fluidos corporais de algum caso suspeito, como vômitos, como fezes, sêmen e assim por diante. E esse indivíduo pode ou não, além da febre, estar acompanhado de cefaleia, mialgia, vômitos, diarreia, dor abdominal e manifestações hemorrágicas. Lembrar que as manifestações hemorrágicas só ocorrem em 50% dos casos. O que é um caso provável? É aquele indivíduo com sintomatologia clínica e histórico de contato com pessoa doente. Ou então ter participado de rituais de funerais dessas pessoas que evoluíram a óbito com o vírus Ebola. Existe uma prática dos africanos, as pessoas quando morrem, a sua alma tem que ser purificada. Então eles dão um banho neste corpo. E na hora que eles dão o banho, eles acabam se contaminando. Bom, o que é um caso confirmado? Um caso confirmado é aquele caso suspeito que tem um resultado laboratorial positivo. Qual é o exame que nós fazemos? É o PCR. A PCR ela é feita apenas num laboratório aqui no Brasil, que é o Evandro Chagas, porque ele tem condição de estar inativando a amostra. Isolamento do vírus a gente não faz aqui no Brasil. Nós precisamos de um laboratório NB4, então é essa amostra encaminhada para o CDC. Bom, o que é um caso descartado? O caso descartado é aquele paciente que tem o exame da PCR negativo. Uma única amostra? Não. Precisa de 2 amostras para descartar o caso. Por quê? Como eu mostrei para vocês, a viremia ela não é a mesma em todo o processo da doença. Então, eu posso coletar no momento em que a viremia ainda não é intensa e daí eu não consigo identificar o vírus. Bom, o que eu faço diante de um caso suspeito? Gente, lembrar que Ebola é uma doença de notificação imediata. Segundo a portaria 1271, de 6 de junho, todo caso suspeito deve ser imediatamente notificado. E para quem que eu notifico? Eu notifico para a vigilância municipal, mas ligar no 0800. É uma ligação grátis, 0800 55 54 66 ou 3066 8750. Lembrar que esse 0800 é um plantão médico que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, uma vez notificado o caso, como é que a gente vai confirmar se é um caso suspeito ou não? Gente, a partir de agora, quando a gente pensa no paciente com febre, a gente deve lembrar que nós precisamos procurar os antecedentes epidemiológicos desse paciente. Isso sempre foi importante? Sempre foi importante. Agora mais. Nós precisamos saber a procedência desse paciente, se ele veio nos últimos dias de uma área de transmissão ou não. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, esse paciente é procedente da África? Sim ou não? Se não for procedente da África, vamos investigar outras patologias. A gente não pode esquecer que chikungunya está aqui no Brasil já, tem casos na Bahia, tem casos no Amapá, então a gente tem que estar pensando em outras doenças também. Bom, veio da África, tá. Qual é o país? Lembrar que a África é um continente e a gente tem que investigar qual é o país de procedência deste paciente. É de um país de transmissão ou não? Não é de um país de transmissão? O que eu vou perguntar? Se ele teve contato com alguma pessoa doente, se ele teve contato com secreções, excreções de alguma pessoa com suspeita de Ebola. Bom, veio de um país de transmissão ou teve contato com algum paciente doente, imediatamente eu vou notificar o Centro de Vigilância Epidemiológica pelo 0800 55 54 66. Por quê? Uma vez que o paciente cumpre a definição de caso suspeito, nós acionamos o GRAU, que é o Grupo de Resgate às Emergências e Urgências. Esse grupo de resgate,
é uma associação entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Corpo de Bombeiros, e eles vão buscar este paciente onde ele estiver, tanto na capital, na Grande São Paulo, como no interior. Essa equipe está equipada para fazer a remoção desse paciente. Por quê? Na época da Copa, este grupo se preparou para qualquer emergência de saúde pública. Bom, para onde esse paciente vai ser transferido? Ele vai ser transferido para o Hospital Emílio Ribas, para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Por quê? Este hospital que está preparado para o atendimento, acompanhamento desses pacientes. Foi uma opção do Estado de São Paulo centralizar este atendimento. Por quê? Você reduz o risco de contaminação. Bom, e contatos? O que é importante? Então, um paciente com suspeita de ebola, ou na sua casa, ou numa unidade de saúde, eu preciso saber com quem esse paciente teve contato a partir do momento que ele iniciou os sintomas. Então, a partir do momento que ele iniciou os sintomas, quem teve contato com esse indivíduo? Quem teve contato com fluidos desse indivíduo? Dormiu na mesma casa? E a partir disso, eu vou estar definindo esses comunicantes. Então, assim, teve contato físico, participou de um funeral, no caso de bebês foram amamentados. Bom, o que eu tenho que avaliar? Esse risco. E eu tenho a seguinte classificação: alto risco e baixo risco. Alto risco são aqueles indivíduos que realmente tiveram contato com secreções, excreções desse paciente. Tiveram contato físico, dormiram na mesma casa, limparam os vômitos ou as fezes desse paciente, trocaram a roupa de cama, trocaram a roupa do paciente. Este é um indivíduo de alto risco. O de baixo risco é aquele que só esteve no mesmo ambiente. Lembrar que no alto risco eu vou ter também os profissionais de saúde que cuidaram deste indivíduo. Bom, que conduta eu vou ter? Aqueles indivíduos de alto risco, eu vou medir a temperatura 2 vezes por dia. E eu vou informar, caso esse paciente apresente qualquer sinal e sintoma, imediatamente entrar em contato com o 0800 para a gente providenciar a transferência para um hospital. E o baixo risco? Baixo risco, o indivíduo, ele vai medir a temperatura 2 vezes por dia. E caso ele tenha febre, ele vai entrar em contato com a central. Bom, esse paciente de alto risco, ele não deve se movimentar muito. Não pegar transportes públicos, não ficar em ambientes com muita gente. E caso ele tenha que se deslocar, sempre entrar em contato com a vigilância epidemiológica antes de se deslocar. As viagens, durante esse período de 21 dias, estarão proibidas. É necessário que o paciente fique mais em casa, num ambiente mais confortável. Bom, e nós instituímos um cartão de acompanhamento. Este cartão de acompanhamento, todos os dias, a gente vai estar medindo a febre do paciente 2 vezes por dia, para ver se o paciente, detectar esse caso logo no início dos sintomas. Bom, gente, para maiores informações, tem aqui o nosso site, tá? Lá está apontando chikungunya, mas na verdade é em cima, é ebola. É só para a gente lembrar que essas são 2 doenças que a gente tem o risco de introdução bem maior de chikungunya do que de ebola. Então, para maiores informações, vocês podem entrar no nosso site. Esses são os alertas que nós produzimos para a população e para os médicos. O alerta para a população está escrito em 3 línguas, português, inglês, espanhol. Muitas vezes nós podemos atender um paciente que não pode ter dificuldade para falar o português. E no outro alerta a gente tem um mapa para mostrar para o paciente, para que ele aponte de que país ele é procedente. Aqui é o site do Ministério, também com informações sobre ebola. Aqui é o plano de contingência. E, gente, é uma questão muito importante, lembrar que o risco de introdução do vírus ebola aqui no Brasil é muito pequeno, mas nós podemos ter outras doenças desses indivíduos que são procedentes desses países, como malária, meningococcemia.
E o fato da gente só pensar em ebola e esquecer as demais doenças pode fazer com que o paciente evolua ao óbito. Então, vamos pensar em ebola? Vamos. Mas não vamos esquecer das outras doenças que são mais importantes do que ebola e têm uma incidência bem maior. Porque isso pode gerar danos, né? Danos colaterais. E lembrar que a questão da disseminação desta emergência na África está causando danos àquela população muito graves. A falta de alimentos, a falta de transporte, a falta de assistência.